Olá, boa noite aos afetos e desafetos. Hoje eu tô aqui para falar de filme novamente. Vou fazer uma simples análise, nada de comparação, paralelos, só análise de filme, boa, simples, direta. Hoje eu vou falar de Megan. Cara, que viagem foi esse filme, hein? Não sei se vocês sabem, mas pelo menos lá fora, na cultura hollywoodiana, a gente refere a janeiro como o mês do lixo. Porque, assim, em janeiro é onde as empresas que filmes que elas sabem que não vão render muito, elas lançam em janeiro. Porque, assim, a cultura do cinema não é muito forte em janeiro de qualquer forma, né? Não tem muita gente indo pro cinema no hemisfério norte por causa que é época de inverno, então tem muita neve. O povo prefere ficar em casa. Então, assim, descobriram que lançar em janeiro no streaming é muito bom, mas no cinema nem tanto. Mas aí vem Megan e lança no cinema, como de padrão, dos filmes de janeiro, que são filmes tipicamente horrorosos, né? Então, assim, já não tem muita gente vindo para ver, então a gente não vai competir com os grandes, né? Veja, por exemplo, o Avatar, lançado no Natal. Natal, o povo tá no cinema porque é uma época festiva. No meio do ano, assim, também tem muita época, não necessariamente festiva, mas férias escolares nos Estados Unidos, então dá muita gente no cinema. Por isso que os filmes da Marvel saem por volta do meio do ano. Mas aí vem em janeiro e ele nos surpreende com um filme assim que, bom, pela imagem vocês já devem ter visto que tem uma comparação clássica, né? Megan é como se fosse o Chuck moderno. Bom, tem um Chuck moderno, né? Tem um Chuck aí dos 2019, 2020, né? Não assisti. Pra mim, Chuck, os antigos já dão. É muito trash pra mim. Mas eu gosto. Ah, Mas Megan vai pra uma pegada diferente. É um Chuck da tecnologia. Não é mais um pacto sinistro que prende uma alma num corpo de boneco. Aqui não, aqui fala inclusive de temas um pouquinho mais abrangentes. Megan vai falar sobre a criação de pais com seus filhos utilizando de tecnologia. O quanto você deve confiar a tecnologia na criação dos seus filhos. O quanto a tecnologia te substitui como pai ou mãe e como que isso vai afetar o seu filho. A gente sabe que hoje tem filhos criados pelo Felipe Neto. E eu falo isso de uma forma com um pesar no coração. Sim, tem pais que permitem que os filhos passem mais tempo na internet aprendendo com pseudo-celebridades da internet, do YouTube e TikTok, e dão informações pela metade. Não ensinam e não tem também o propósito, o pretexto de serem ensinadores, mas tem o propósito e o pretexto, sim, de serem grandes celebridades para as crianças e aproveitar da sua ingenuidade quanto ao material que consomem. E Megan vem abordar exatamente isso. E a premissa é bem simples. Você tem uma mãe de família que e um pai de família que estão ali numa viagem com a sua filha e eles sofrem um acidente. E bom, a filha acaba tendo que cair na guarda de mais alguém. Então, cai na guarda de uma tia, né? E essa tia, ela é uma espécie de designer de bonecos. Ah, Imagina o seguinte, que você trabalha para uma empresa e você precisa de um boneco. Você vai criar a próxima Barbie, por exemplo. Então tem que desenhar a Barbie, tem que projetar ela, como é que ela vai funcionar, o que, que ela vai fazer, né? Se ela vai ser uma Barbie que o cabelo muda de cor e tudo mais. Então você tem essa personagem, né, Genma, ela é chamada no filme, interpretada pela Alison Williams. E essa tia, sendo designer de brinquedos, ela tá com um projeto, assim, que já foi rejeitado algumas vezes, que é de uma inteligência artificial dentro de um corpo cibernético que vai substituir as bonecas tradicionais. Ela vai interagir de forma muito mais clara, muito mais humana com a, a sua dona, né, com as crianças. Ou seja, vai ser como uma espécie de amiguinha virtual, né? A física mais virtual no sentido de sua inteligência ser uma IA. Né? E nesse sentido ela vai aprendendo com a criança, né? Essa é a premissa, de forma que ela vai suprindo a necessidade da criança por companhia
e socialização. Então ela vai ajudar a criar a criança também, sabe? Com correção, com educação, vai ensinar em casa e tudo mais. Então ela consegue passar esse projeto, inclusive é, 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 utilizando da sobrinha, né? E usando a sobrinha como uma espécie de cobaia. Então é o seguinte, ela cria o boneco, né? Cria a Megan, que é a boneca, e utiliza a sobrinha como base de teste. Só que o tema é o seguinte, que ela está tão preocupada com o trabalho que ela dá pouca atenção para a sobrinha. E isso vai gerar consequências. E tem o subplot, que é na realidade ele é o main plot, mas a gente entende como subplot porque a história principal é a relação de tia e sobrinha e como que essa relação é afetada pela tecnologia. Mas o plot mesmo é a ideia de que esse boneco vai sair do controle, né? É um filme de maníaco. Então, é claro, o boneco vai sair do controle, e aí vão ter ali algumas mortes no filme. Imagina que você tá vendo o Chuck, só que sem gore, tá? Então já começamos com alguns pontos desse filme que podem ser terríveis para algumas pessoas. É um filme PG-13. Não que isso signifique muita coisa, né? PG-13 é um meme do cinema americano que ninguém sabe o que significa, se é bom, se é ruim, se é violento, se tem palavrão. Mas o PG-13 aqui, ele é seguido bem à risca daquele PG-13 que é muito leve em palavrão, as mortes não aparecem muito bem na tela. Então ele não é um filme cruel. Ele é um filme que você realmente pode levar o seu filho adolescente para assistir e controlar algumas cenas. Então, criança de 13, 14 anos, certamente. Eu não sei ainda a classificação indicativa no Brasil, tá? Eu tô chutando. Mas eu acredito que por 13, 14 anos você já pode levar o seu filho para assistir esse filme sem problema. Mais novo que isso, não recomendo. Mas enfim, consulte a classificação indicativa aí para ver o que você quer. Eu só tenho a dizer que o filme não é ah, de espírito de porco, sabe? Não é aquele filme que tem sanguinolência e vísceras voando, nada disso. Aliás, tem poucas mortes no filme. A maior parte do filme, metade para mais, é essa relação entre tia e sobrinha deteriorando. E a tecnologia entrando na vida da sobrinha de forma que começa a ter aqueles problemas de criação de filho. O filho fica mal educado, fica mesquinho, né? E como essas coisas vão afetando ali o núcleo familiar, que já não é uma família tradicional, né? Uma vez que a menina é órfã. Ah, e quando vem a Megan sai do controle e começa a parte de terror do filme, é uma parte bem breve. Só que como a gente tem toda a carga emocional do filme antes disso, é uma parte breve, porém muito eficaz. Né? E inclusive as cenas que viraram memes, né? Que são cenas bem rápidas no filme, elas nem são intrusivas, né? No sentido de que elas não parecem que não fazem parte do filme, mas elas também não chamam a atenção para si. O filme se mantém nos dois pés firmemente com sua plot, seu esquema, seu desenvolvimento emocional muito bem coeso, sem precisar de memes e sem recursos baixos. É, as mortes que acontecem no filme são todas críveis, são coisas bem simples. Ela não é nenhuma máquina de matar, um exterminador do futuro, não, é uma boneca mesmo. E isso você vai, quando você vai assistir, você vai ver que eles arrumaram formas inteligentes para ela agir. Ah, e é uma história que tem um certo ponto de plausível, né? A gente ainda não chegou nessa IA absurda que a Megan vai demonstrar na história, mas no sentido de que a tecnologia vai sim substituir muitas coisas e o quanto isso pode eventualmente ser nocivo, né? E não contributivo para o nosso desenvolvimento humano, para o desenvolvimento das nossas crianças. Então é um filme que, além de tudo, ele tem uma mensagem muito boa. Não é o tipo de filme que você espera em janeiro. Deixa eu refazer a minha afirmação. Você espera em janeiro, mas não porque ele é ruim, mas é porque talvez ele não conseguisse competir com grandes blockbusters. Isso foi uma sacada esperta. Soltar um filme desse, que
tem essa pegada, é perfeito para janeiro. Ele vai bater na concorrência. Vai ficar indisputável como o melhor filme de janeiro. Mas, porém, ele não daria conta de sair em outra época. Seria esmagado por aqueles filmes genéricos da Marvel, aquela coisa de super-herói que ninguém aguenta mais. Ou talvez no final do ano apanhar para gigantescos como Avatar, ou aqueles filmes que são isca para Oscar, né? Aquele filme que não tem propósito nenhum na vida a não ser tentar ganhar algum prêmio na academia. Então o Megan não se sairia bem no meio desses. Então a data foi perfeita, embora não tenha a qualidade que se espera de um filme de janeiro. Ainda bem, né? Muito bem para os criadores dessa franquia, que certamente vai ter continuação, né? É aquele típico filme de terror que termina e não terminou, sabe? Sempre tem aquela piscadela final do vilão, o joinha do Exterminador do Futuro, sabe? É aquela coisa. Vocês sabem muito bem. Então tá aí, Megan, é um filme que eu recomendo bastante. Eu não daria uma nota de que não é, né, não é um negócio máximo, né? Não é um magnum opus, uma obra-prima do cinema, mas é algo extremamente divertido para você ver em janeiro. Se você está cansado dessa grande onda de filmes sem propósito que pretendem ser gigantescos, veja um filme pequeno que não pretende nada. No entanto, faz muito. Até mais, afetos e desafetos. Vejo vocês no próximo review de filmes ou de RPGs. Fique no canal aí para ver mais conteúdo desse mesmo estilo e também algumas análises. Eu vou estar voltando com umas análises, estou pensando aqui, maquinando algumas loucuras da minha cabeça. E assim que eu tiver tudo pronto, a gente volta a pôr esse canal em ativo, hein? Até mais.